Eu vou pregar um texto como base, eu vou usar como base um versículo que está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 25 ao 31. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Olha que forte isso. Deus escolheu as coisas fracas, eu, você, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Esse versículo aqui é muito forte, irmãos. Tem muita gente achando que é alguma coisa. Pessoas usadas por Deus em revelação, cura, pregação, louvor, e elas acham que são, que elas fazem. Só que todos nós, irmãos, se queremos agradar a Deus, temos que reconhecer que quem é Ele. Que tudo que temos veio dEle. Toda a honra, toda a glória é para Ele. Olha o final aqui. Para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Eu nunca vi a irmã Maria Inês, missionária Inês, falar assim, porque eu ganhei a Aninha para Jesus. Eu nunca vi. Eu nunca vi a irmã Maria Inês falar assim, porque fulano, eu paguei o preço por fulano. Que quem pagou o preço foi ele na cruz, irmãos. Nós somos apenas o instrumento dele. Amém? Ela foi o canal que Deus usou, como a pastora Ana falou aqui. Para que a pastora Ana e outros hoje estejam no Evangelho, Deus usou ela. Mas a glória é toda dele. E esse versículo nos mostra uma outra coisa. Tem um outro lado também é verdadeiro. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que Deus não quer nada conosco por causa das nossas falhas, irmãos. Nós olhamos para nós e não nos valorizamos como Deus nos valoriza. E às vezes a gente pensa assim, quem sou eu? Quem sou eu para que Deus possa fazer algo através de mim? E a gente fica olhando para os nossos pecados, para a nossa falha, para os nossos erros, para a nossa pequenez humana, para os nossos pecados. E aí Deus fala, eu escolhi as coisas vis desse mundo. Eu escolhi as coisas que não são. Aleluia, aleluia. Então quando você fala, eu não sou, Deus fala, é você que eu escolhi. Eu nada tenho, é justamente você que eu escolhi, porque você nada tem. E aí sim, eu vou lá para 1 Samuel, capítulo 16. E eu quero falar com vocês para ilustrar, eu gosto da ilustração bíblica, essa mensagem, o chamado de Davi, a unção de Davi, muito conhecida. E também muito floreada também. Mas eu gosto de pregar só o que está na Bíblia. O povo de Deus foi chamado para ter uma teocentria. Como assim? Deus como centro. O povo de Deus não era para ter um homem como rei, era para ter Deus como rei. Mas chegou uma hora que o povo começou a pedir um rei. Deus falou, vocês querem um rei? Tudo bem, toma Saul. Saul era um homem alto, grande, forte, um guerreiro nato. Mas Saul era desobediente. Saul não sabia obedecer às diretrizes de Deus e obedecer
o sacerdócio, tinha coisa que quem tinha que fazer era o sacerdote e não o rei. Tem uma passagem em 1 Samuel capítulo 13, que eles iriam para uma guerra, só que antes da batalha, teria que ser feito um sacrifício, não pelo rei, mas pelo sacerdote, que era Samuel. Como Samuel não chegou, Saul foi e fez o sacrifício, mas não era para ele fazer. Quando Samuel chegou, ele falou: o reino foi arrancado das suas mãos, e Deus dará o reino para um homem segundo o coração dele. Isso no capítulo 13 de 1 Samuel. Mais para frente, tem uma batalha. E Deus manda Saul matar todos, e todos os animais, matar tudo. Saul vai, poupa o rei Agag, poupa os animais, e pega para ele. Quando Samuel chega, dá outro puxão de orelha. Ele: não, eu poupei, mas foi para Deus. Deus mandou matar tudo, obedeça a Deus. Ele era desobediente. E aí a gente chega em 1 Samuel capítulo 15, 22, o versículo conhecido, onde Samuel fala para Saul: mais importa obedecer do que sacrificar, porque Saul era desobediente. E Deus não tem coisa com desobediente. Amém? Irmãos, um dos princípios, tem vários, um dos princípios da derrota é a desobediência. Quem não sabe obedecer nunca será um bom líder. Pode esquecer, pode abrir ministério, pode crescer ministério, mas cresce, e eu tenho visto ao longo desses anos, é igual folha em capim. Já viu folha em capim? Alastra. Todo mundo fala: que fogo lindo, daqui a pouco apaga, não fica nem brasa. Quem é que cresce, seja no emprego, quer prosperar no emprego? Obediência. Edir Macedo: sim ou não? Quer prosperar no emprego? Obediência. Bispo, para que tudo isso? Que aí a gente chega aqui no versículo 1 de Samuel 16, 1 Samuel 16. Olha o que está escrito: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Tudo isso eu te falei, para mostrar para você o porquê que Deus rejeitou Saul. Deus falou: eu me arrependi, e o arrependimento de Deus não é igual ao nosso. Quando Deus fala eu me arrependi, Ele está falando assim: eu vou mudar aquilo que eu prometi por causa daquilo que você fez. Não que Ele tenha errado, mas a minha atitude fez com que houvesse mudança, é diferente. Deus fala: eu mudei de ideia por causa das falhas de Saul. Ele não será mais rei sobre Israel. Ele continua errando, ele continua falhando, e eu vou destituí-lo. Mas aprende uma coisa, crente: quem destitui é Deus, não é o homem. Amém? Deus então fala para Samuel: enche o chifre de azeite. Irmãos, o chifre no qual vai o azeite, no chifre não tem poder nenhum. Eu tenho lá, e de vez em quando eu gosto de usar, mas se eu usar um vidrinho, é a mesma coisa. Mas se eu ungir sem o óleo, também é a mesma coisa, porque o óleo não tem poder, o chifre não tem poder, quem tem poder é o Espírito Santo de Deus. Versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Olha só, Samuel recebeu uma ordem de Deus: vai lá e unge um dos filhos de Jessé. Mas ele falou: Senhor, se eu for, Saul vai me matar. Saul estava doidinho já. Ele estava tão violento que poderia até matar o sacerdote.
e aqui eu aprendo uma lição importantíssima. Eu quero que você abra bem a sua mente, para você entender o que eu vou falar. Deus falou para ele assim, vai, pega um animal e fala, eu vim até aqui para sacrificar um animal. Não fala que você veio para ungir um dos filhos de Jessé. Irmãos, e aqui que eu aprendo, e você está lendo comigo. Tem coisas que nós não precisamos falar. E tem coisas que nós não devemos falar. Tem coisa, irmão, que a gente fala e não acrescenta nada. Tem coisa que é melhor a gente guardar e orar. Amém? Outro dia eu fui na casa da minha irmã. Graças a Deus ela já sabia. Aí a minha irmã falou, ô Wilson, eu vi a Solange, sua ex-namorada. Ainda bem que ela já sabia da história. E se ela não soubesse? Imagina, depois de 27 anos, o pau comendo em casa. Como é que Solange é essa? Eu tinha 17 anos. Mas tem coisa que não acrescenta a falar, irmão. Estou usando esse exemplo light, eu não quero me aprofundar nisso, não. Você é inteligente, você está entendendo. Tá? Mas, bispo, eu vou estar mentindo. Não, você está omitindo. É diferente. Tá? Mentira é uma coisa, omitir é outra. Deus poderia falar para ele, ó, fala para Saul que você está indo lá ungir e eu te garanto, eu te protejo, eu sou teu Deus. Mas Deus falou, não fala, não vale a pena. E você não vai estar mentindo, porque você realmente vai fazer um sacrifício. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu não estou te ensinando a mentir em nome de Jesus, por favor. Não estou te ensinando a mentir. Mas estou te dizendo que tem coisa que não acrescenta. Tem coisa, irmão, que se a gente for falar, sai briga. Tem coisa que se a gente for falar, sai morte. Você sabe do que eu estou falando. Tem coisa que uma coisinha assim, ó, você fala, pronto, já sai violência, sai morte, depois você pensa, por que eu falei? Por que eu não orei? Irmão, você falar não resolve, mas você orar, pode ter certeza que o teu Deus tem poder para resolver. Aleluia. Versículo 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu vou ler do 3 até o 5. E eu te farei saber, ó, direção de Deus. E eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Ah, olha aqui. A gente não unge quem a gente quer. A gente unge quem Deus diz. Ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? 5. Disse ele, é de paz. Vim sacrificar o Senhor, do jeitinho que Deus mandou. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Aqui eu aprendo obediência. Quando Deus te der uma direção, você tem que fazer na direção de Deus. Deus falou para ele, faz desse jeito. Ele foi e fez. Irmãos, não tenta agradar homem. Não tenta agradar a mulher. Agrade a Deus. Não vá pelo que as pessoas falam. Não vai por fofoca. Não vai por disse-me-disse. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e falei, do mesmo jeito que falam mal de mim por aí, tem um pastor que falaram mal dele para mim. Porque as pessoas falam mal de todo mundo. E nós não temos que ir pelo que elas dizem. A gente tem que orar e pedir a direção de Deus. Senhor, fala comigo. Eu te digo uma coisa. Se você pede a direção de Deus, Ele é Deus, para te dar a primeira, a segunda e a terceira confirmação. Aí você fala, peraí, foi Deus. 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, ele chegou,
fizeram o sacrifício, prepararam, porque assim, no Antigo Testamento, tinha vários tipos de sacrifícios. Tinha o holocausto, que todo animal era queimado, não sobrava nada, tinha que queimar tudo. E tinha outros sacrifícios, que uma parte era queimada para Deus, e outra parte era consumida pelos convidados, pelo pessoal, menos a gordura e o sangue. O restante era consumido, as pessoas comiam. Então eles fizeram o sacrifício e prepararam o banquete. Na hora do banquete, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso aqui é a vida. Desculpa, é um hino muito bonito, nós vamos cantar assim, vocês devem conhecer, né? Preparar a mesa posta, agora é a hora de ver quem é o escolhido do Senhor. Jessé, manda entrar. Eu estou na expectativa. E irmãos, hoje eu saí para fazer a caminhada e fiquei pregando para mim mesmo. E aí eu viajando na maionese, imaginando aquele desfile de homem. Não gosto, particularmente assim, não é minha praia. Tá? Mas imaginando aquele desfile de homens, lindos, tá? Lindos. Jessé foi uma fábrica de fazer homem bonito. Entre Eliabe, grande, alto, bonito, másculo. Samuel olhou e falou, é esse. Pode olhar. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o seu ungido, Samuel. Quando Samuel falou, que homem é esse? Pronto, é o ungido do Senhor, muito gato, muito lindo, maravilhoso. Pronto, pode suspender o desfile, já fechou, está aí o escolhido de Deus. Nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes, irmão, a gente se deixa enganar pelas aparências. Isso em termos de pessoas, isso em termos de carro, de casa, de outros objetos. A gente olha, acha bonito e fala, esse é para mim. Quantas e quantas mulheres e homens não se quebram todinho porque casam pela aparência. E eu tenho umas alunas, eu falo para elas, que elas olham para o menino e falam, ai, que carinha de safadinho. Aí eu falo para ela, e é safado mesmo. Não tem só a carinha, é mesmo. Aleluia. Mas não estou dizendo que todo bonito é safado, amém, irmãos? Só que, agora ensinando, primeiro a gente olha a aparência, mas depois a gente começa a analisar o restante. A minha esposa, quando me viu, falou, que negro é esse? Rapaz, pérola negra, um ébano. Cantou a música lá da Alcione, Wilson de tirar o chapéu. Pronto, me amarrei. Só que depois, o que ela fez? Ela foi julgar se é trabalhador, se tem todas as outras características que são necessárias, acompanhada com a beleza. Cá entre nós, né? Graças a Deus, o Senhor proveu bastante. Mas o restante também, graças a Deus. O caráter também, a honestidade também. Continuando aqui, o 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, olha que tremendo isso. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza, era altão, irmão, era grandão, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Olha o final. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o... Irmãos, Deus não vê como você vê.
Onde você vê um filho que não tem mais jeito, um filho desobediente, um filho perdido, um filho caminhando para a vida errada, Deus vê um filho que vai ser um homem na casa dele, que vai ser um obreiro, que vai ser um provedor, que vai te ajudar, que vai te dar alegrias. Onde você vê uma filha que é desobediente, que anda com as amiguinhas, que é boca dura, que não cuida das coisas, Deus vê uma mulher de Deus, Deus vê uma obreira na casa dele, Deus vê uma boa mãe, Deus vê uma boa esposa, uma trabalhadora. Onde você vê um marido que é só misericórdia, que não é do jeito que você sonhou, Deus vê um grande homem que vai cuidar de você, que vai entrar naquela porta, vindo adorar o Senhor ao teu lado, que vai ser um provedor, que vai cuidar da casa, vai cuidar da família. Onde você vê uma esposa que não cuida de você, que não te acompanha, que não cuida dos filhos, que não cuida da casa, que está se afastando de você, Deus vê uma mulher que vai ser transformada, que vai ser segundo o coração dele, uma companheira, uma mãe, uma parceira. Onde você vê uma empresa falindo, uma empresa que não tem mais jeito, Deus vê uma empresa restaurada, fornecedora de trabalhos, abrindo porta de emprego, pagando os impostos, crescendo. Onde você vê uma pessoa saindo da igreja, querendo voltar para o mundo das drogas, Deus vê uma pessoa saindo de lá e dizendo: eu vou voltar para a casa do Pai, como o filho voltou para a casa do Pai. Deus não vê como eu e você vemos, Deus vê o coração e não vê a aparência. Aleluia. Quando você vê fracasso, Deus vê vitória. Aleluia. Aleluia. Onde nós vemos morte, Deus vê vida. Aleluia. O nosso Deus não vê como nós vemos, irmãos. E sabe o que o Senhor colocou em meu coração? Hoje eu andava e o Senhor ministrava o meu coração. Nós temos que começar a ver como Deus vê. A Bíblia diz, Paulo falou, que nós temos a mente de Cristo. Aleluia, eu aprendo duas coisas com isso. Primeiro, nós temos que parar de aceitar o que as pessoas veem na gente. Não importa como as pessoas te veem. Não importa o que as pessoas falam de você. Porque, irmão, o ser humano só sabe olhar defeito. Se você está gordinho, gordinha, nossa, mas está gorda. Se você está magrinho, você está doente. Nossa, seu rosto está chupado. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Está muito magro. Se você é baixinho, mas tampinha. Mas se você é alto, você fala, você tomou chá de trepadeira, hein? Magrela e alta, hein? Caramba. Irmãos, as pessoas só sabem achar defeito. E sabe o que? O problema que nós temos, muitas vezes, a gente compra aquilo que os outros dizem. E a gente passa a se ver como os outros nos veem. O Bruno deve ter sofrido pra caramba sendo alto, né, Bruno? Mas só que, graças a Deus, o que acontece? A gente cresce, a gente amadurece, a gente começa a descartar o que as pessoas falam. Quem é baixinho, você tem que aprender. Quando a pessoa fala, você fala, olha, nos menores frascos é que estão os melhores perfumes. Aí tem aquela maldosa que fala, e se me encher o saco, os piores venenos também, viu? Aleluia! Sabe, a gente tem que parar de dar atenção porque as pessoas falam, irmãos. Não importa como as pessoas te veem. Não importa. Sabe por que eu falo? Porque eu sou bonitão e tal? Porque Deus me vê desse jeito. Eu concordo com Ele. Aleluia! Deus sondamente esquadrinha o coração, irmãos. Começa a se ver como Deus te vê. Começa a te ver como uma pessoa valorosa, uma pessoa vitoriosa. Mas, bispo, a minha vida até hoje foi só de derrota. Não interessa, eu não quero saber como o que você fez no verão passado. Eu estou querendo te dizer que você tem que começar a se ver como Deus te vê. Aleluia. Não importa que as pessoas não te escolheram. Não importa se você foi rejeitado ou é rejeitada. O que importa é que o seu Deus e a opinião de Deus vale muito mais do que a de qualquer um. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, e tudo isso, irmão, estava caminhando, o Senhor ministrou meu coração. É que enquanto estava tendo aquele desfile masculino,
um monte de testosterona passeando na frente de Samuel, o escolhido de Deus estava lá no pasto. Você acha que Deus já não sabia onde estava o escolhido dele? Isso, o que tem isso a ver? O que tem a ver é o seguinte: o que é teu está preparado, não importa o que as pessoas digam. Aleluia. Mas, olha, eu vou dar um exemplo de uma empresa aí. Você trabalha numa empresa, tem um monte de gente na tua frente para aquela vaga. Um monte de gente. Irmãos, se Deus reservou aquela vaga para você, esquece. O que é seu, irmãos, está preparado. Se você também não conseguiu, é porque não era para você, não era o tempo. Isso me aconteceu. Não me chamem de velho. Mas em 1994, eu estava para terminar a faculdade. Eu prestei um concurso para entrar na prefeitura. Tomei bomba. Eu tive que esperar mais 4 anos para passar no concurso. Mas Deus já sabia que eu não ia entrar naquele e sabia que eu ia entrar no de 98 e me efetivar em 99. Só que o que eu fiz? Eu vou falar isso para você agora, guarda no seu coração. Eu não consegui 94, amém? Está gravando? Ou da poltrona, presta atenção aí. Escuta isso. Para um pouquinho com a pipoca aí. Eu não passei no de 94. Só que eu coloquei no meu coração, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, aleluia. E no próximo eu vou me esforçar mais. E na hora da prova, sabe o que eu fiz? E todo mundo começou, eu peguei minha prova e virei assim, ó. Aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, a minha parte eu fiz, eu estudei, eu me preparei, agora, Senhor, faça a tua, me ajuda naquilo que eu não consegui, aleluia. Eu passei em 2 concursos, em 1 ano para 3 cargos, porque o Senhor fez a obra na minha vida. Aquilo que você não conseguir, Deus faz para você. Não desista, você não é um derrotado. As pessoas podem te ver como derrotado, como frustrado, você não é. Deus é contigo, não importa como as pessoas te vejam, importa como Deus te vê. As pessoas podem olhar a tua aparência e não valorizar, mas Deus olha o teu coração, a tua honestidade de propósito, e Ele é contigo nessa terra, varão e varoa do Senhor. Aleluia. Ninguém pode tomar um lugar de escolhido. Irmãos, ninguém pode tomar o lugar de escolhido. Você pode estar ali na porta, o pastor não dá valor para você. Apesar que aqui não é assim, né, Luiz? Graças a Deus. O pastor pode todo culto chamar pessoas, eu estou pensando, lembrando, chamar pessoas e não dar uma oportunidade para você. Ninguém pode tomar o lugar de escolhido. O seu patrão pode dar promoção para um monte de gente e não dar promoção para você. Ninguém toma o lugar do escolhido. O que Deus tem preparado para você é seu. O que Deus separou para você, no tempo dele vai chegar em tuas mãos. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Quando você vê alguém indo para onde você acha que você deveria ir, abençoa e fala, Deus, eu estou aqui esperando no Senhor, porque eu sei que o que é meu está reservado, e o Senhor vai me abençoar na hora certa. O que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Descansa, confia, Deus está no controle da tua vida. Aleluia. O importante é o teu coração estar posto no Senhor. Coloca o teu coração em Deus. Descansa em Deus, confia em Deus, espera em Deus. Talvez as pessoas estejam na sala, mas você está no pasto. Talvez as pessoas estejam no banquete e você esteja no pasto. Você ainda não foi chamado para fazer parte da festa. Descansa, a festa deles não é para você, mas a festa de Deus você vai participar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Desculpa, eu não vou mandar você repetir nada para o seu irmão. Eu não vou pedir para você virar para o seu irmão e repetir. E nem vou pedir para você olhar firmemente no olho do teu irmão e repetir. Eu não gosto de fazer isso, não gosto que os outros façam. Tá? Olha firmemente no olho do seu irmão e repita. Olha bem, irmão, está amarrado. Esse negócio de olhar no olho. Às vezes a pessoa, a gente nem conhece a pessoa, né? Sabe, estamos sem nexo. Ainda o cara, nem para me obedecer serve. Na ordem sem nexo eu não vou obedecer.
E eu não quero que você repita, eu quero que você guarde no teu coração. Amém? Guarde no seu coração, eu já estou encerrando já. Versículo 11, faça favor, Glauber. Eu vou lendo. Olha isso aqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Olha esse final que lindo. Porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Aleluia. A carne vai esfriar. O arroz e feijão, apesar que comida de festa não tem feijão, né? Ai, que coisa. Não sei porque comida de festa tem feijão, mas é outra história. O arroz com aquele negocinho verde lá, ervilha. O arroz com ervilha vai esfriar. Por que ervilha e milho no arroz? Não sei, não entendo, mas enfim, eu não sou mestre culinário. O arroz com ervilha vai esfriar. O petit pois vai esfriar. Mas nós só vamos comer quando Davi estiver aqui. Davi era o rejeitado. Davi era o mais novo. E aqui eu não vou entrar em invenções teológicas, irmãos. Tem pastor que fala, você acha muito isso aí em grandes pastores, que Davi era filho fora do casamento. Irmão, não sei de nada disso. O que eu sei é que Davi era o mais novo. Davi era o último da fila. O pai de Davi preparou todos os filhos, perfumou todos os filhos, todos tomaram banho, cortaram o cabelo, fizeram a barba, colocaram a melhor roupa, e Davi ficou no pasto. Mas Deus não estava olhando para o que estavam de terno novo, com a barba feita, cheirando a perfume francês. Deus estava olhando o que estava no pasto, cheirando a estrume de ovelha, protegendo as ovelhas dele, fazendo a obra dele, cuidando daquilo que é dele. Você quer que Deus olhe para você? Volte o seu coração para Deus e para as coisas de Deus. Deus não está preocupado com a tua roupa, se você usa calça, se você usa saia, se você usa terno, se você usa gravata. Deus está preocupado se o teu coração é voltado para a verdadeira adoração, e o coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Ele não despreza, não despreza, não despreza, não despreza. Enquanto Davi não estiver aqui, se fosse eu ia falar assim, Samuel não sei, né? Samuel era mais comedido. Mas se fosse eu, enquanto Davi não estiver aqui, ninguém senta. Não é ninguém come, ninguém senta, em pé, vamos esperar em pé. Ninguém mandou não trazer, agora fica em pé. Se demorar 5 horas, todo mundo em pé. E o homem era autoridade. Todo mundo em pé. Irmão, imagina, vem comigo. Imagina todo mundo em pé, esperando Davi chegar. Quantos quilômetros ele estava do pasto? Porque estava no pasto, gente. Até o rapaz ir lá chamar Davi. E até Davi chegar. Só perceberam quando Davi chegou com um cheirinho de estrume de ovelha, chegando na porta, sabe aquele lá? Quem já trabalhou em pasto aqui fora eu? Só eu. Irmãos, você passa 4 horas limpando estrume, você sai, você não sabe se tem estrume em você, se você é um estrume. Estou falando sério, não estou brincando não, é sério, irmão. É sério, você não vê a hora de tomar um banho e tirar aquele coisa do corpo. Eu passei muito por isso, na cavalaria. E, irmãos, o cheirinho, o odor mal cheiroso, ele vai daqui até lá no carro. Pensa num negócio. Agora você imagina Davi chegando e abrindo a porta. Todo mundo com perfume francês e Davi com cheiro de ovelhês. Estrumês de ovelhês. Davi chegou. Eu quero te dizer uma coisa aqui que o Senhor colocou no meu coração. Por isso que eu li aquele versículo. O meu Deus é craque em escolher rejeitados. O meu Deus é perito em escolher rejeitados. Deus escolheu, e eu preguei aqui domingo passado, Deus escolheu a Jacó, rejeitado. Deus escolheu a José, rejeitado. Deus escolheu a Jefité, rejeitado. Vou finalizar o último dos maiores dos rejeitados.
Jesus Cristo, rejeitado por tudo. Os irmãos de Jesus rejeitaram a Jesus. Todos aonde Jesus nasceu, rejeitaram a Jesus. Ele foi rejeitado por tudo e por todos. Mas Deus olhou para Jacó, Deus olhou para José, Deus olhou para Jefité, Deus olhou para Jesus, aquele que todo mundo rejeitou, eu escolhi. Estou aqui nessa noite para dizer para você, não importa quantas pessoas te rejeitaram, talvez você foi rejeitado numa igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor, talvez você foi rejeitada pelo teu marido, pela tua esposa, talvez você tenha sido rejeitado na tua escola, pelos teus colegas, não importa quantas pessoas te rejeitaram, ninguém vai ser aceito sem antes ser rejeitado. Eu quero te dizer, Deus vai fazer com que a aceitação na tua vida seja tão grande, como porque aqueles que te rejeitaram vão dizer, verdadeiramente Deus mudou a história dele, verdadeiramente Deus mudou a história dela. Não tem dor, talvez tenha dor maior, mas uma dor lacinante, para usar um termo da pastora Eliana, lacinante é forte, uma dor lacinante é a dor da rejeição. Irmãos, como é difícil ser rejeitado, porque é óbvio, a gente só é rejeitado por alguém que a gente ama, a gente só é rejeitado por alguém que a gente valoriza, a gente só é rejeitado por alguém que a gente se entrega, a gente só é rejeitado por alguém que a gente muito dá. E ser rejeitado fere, ser rejeitado machuca, ser rejeitado destrói. É horrível você dedicar, você fazer projetos, sonhos, e de repente você ser rejeitado. E as pessoas colocarem um monte de gente na nossa frente, como o Jessé fez em relação a Davi. E não tem justificativa. Muita gente vê, eu já vi pastor justificando, naquela época era costume o mais novo ficar cuidando da ovelha. Naquela época, naquela hora, Samuel falou, chama todos os seus filhos, não foi isso? Samuel falou, chama todos os seus filhos, todos. Jessé podia falar assim, coloca um servo lá, cuidando, chama Davi, depois ele volta. Só que Davi foi rejeitado. A minha Bíblia diz que a pedra de esquina que foi rejeitada, ela se tornou pedra de escândalo e de tropeço para aqueles que o rejeitaram, Jesus Cristo Nazareno. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu já vi muito filho ser rejeitado pelo pai e pela mãe. E esse filho que foi rejeitado foi aquele que cuidou do pai e da mãe. Eu conheço mães que sofrem porque dedicaram a vida para cuidar de filhos e hoje são rejeitadas pelos filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, e isso queima meu coração, porque é um salmo que é meu. E foi Davi quem escreveu. E eu acredito que Davi estava escrevendo esse salmo pensando nesse momento, Salmo 27, versículo 10. Quando meu pai ou a minha mãe me desamparar, o meu Senhor me recolherá. Ei, você pode não ser aceito pelo homem, você pode não ser aceita pela mulher, mas Deus está com os braços abertos dizendo, minha filha, meu filho, eu sou teu Deus, eu estou aqui, eu não abro mão de você, eu não te abandono, eu não te deixo de jeito nenhum. Aleluia! Vem, Davi, a mesa está preparada. Em nome de Jesus, eu vou profetizar na tua vida. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Aquele que te rejeitou, aquela que te rejeitou, e eu estou ministrando porque foi o que Deus colocou em meu coração. Quem te rejeitou não vai morrer antes que Deus prepare a mesa, e eles vão ter que comer até ficar enfastiado. Lembra, enfastiado? Porque Deus vai exaltar o nome dele na tua vida, rejeitado, na tua vida rejeitada, em nome de Jesus. Aleluia. Espera no Senhor. Passa por esse momento. O Senhor está tratando, o Senhor está ministrando. Não é fácil, mas passa por esse momento.
Passar pela rejeição é difícil, mas passa, Deus é contigo, Ele vai te dar força. Sabe o que é pior, irmãos? Eu falo de esposa, mas para o homem é difícil. Para o homem é difícil também, irmãos. Casado. E aí, a esposa começa a perder interesse por ele. Começa a se interessar pelos novinhos. Começa a se afastar dele e ainda falar assim, nossa, fulano lá é tão bonito. Você acha que isso não dói? Irmãos, os brutos também amam. Os brutos também amam. Dói na gente também. É horrível, irmão, você investir, se dedicar. E de repente você percebe que a pessoa está se afastando, porque a convivência a gente vai notando a diferença. E eu quero pedir aqui aos casais que estão aqui. Nós vamos ter esse ano, nós vamos ter encontro de casais. Em nome de Jesus, né, Tati? Esse ano nós vamos ter encontro de casais. Investe na sua esposa, investe no seu marido. Irmãos, uma outra pessoa nunca vai ser a mesma coisa do que a pessoa que está com a gente. Investe. Ah, se não der certo, eu tento. Não, vai dar certo. Nós vamos orar junto, vamos fazer a campanha pelo nosso casamento. Amor, você está se afastando, o que está acontecendo? Você, e pior que a pessoa que está se afastando não quer conversa. Você está com coisa na tua cabeça? Não, vamos conversar bem aqui. Estou notando. Bispo, você está saindo da palavra. Irmãos, uma das nossas maiores preocupações aqui nessa igreja é com a família. Domingo é culto da família, mas aqui todo culto é culto da família. Porque você ser rejeitado é horrível. E ser rejeitado pelo marido e pela esposa é horrível. E eu creio num Deus que restaura a aliança. Amém, irmãos? Eu creio num Deus que restaura a aliança. Em nome de Jesus. Estou encerrando. Versículo 12. Mandaram chamar o menino rejeitado. Então mandou chamá-lo. E o fizeram entrar. E aqui entra as ilações. Ilação, irmão, são interpretações. E era ruivo e formoso. Alguns dizem que era loiro, mas o texto diz ruivo e formoso. Eu já vi pastor, sempre que eu prego aqui eu falo isso. Irmãos, quando eu não conhecia, eu engolia. Eu vi pastor falar, olha, porque a Aminadab era bonito. E Davi era feinho. Eu já vi pastor falar, e Davi era o feinho. E Deus escolheu o feinho. Aí eu fui ler a Bíblia, irmão. Toma cuidado com o que você ouve o pessoal falando, porque eles que eu gosto que você leia, amém? Olha o que o texto está escrito. Então mandou chamá-lo, você que está ouvindo aí. Está em 1 Samuel 16:12, se você quiser conferir comigo, por favor. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso e de boa presença. Eu li um pastor falando que Davi era simpático. Meu irmão, Davi não era simpático, Davi era bonito. O que é formoso e de boa presença, irmão? Não é bonito? Amém? Formoso e de boa presença é bonito. Eu vi tanto pastor falar que Davi era feio, baixinho, feinho. A gente viaja. Vamos para a Bíblia, irmão. Davi era formoso, Davi era bonito, Davi era um ruivo, bonitão. Só que tem uma coisa, Deus não escolheu Davi por causa da beleza dele. Deus escolheu Davi antes dele nascer. Aleluia. E Deus, eu não estou inventando, foi Davi quem escreveu no Salmo 139, tu me sondas e me conhece, tu me conheceste quando eu estava no ventre da minha mãe, quando eu ainda era uma massa informe. Pode ler lá no Salmo 139, a partir do versículo 12 e 13, tu me conheceste no ventre da minha mãe, aleluia. Deus escolheu a Davi, Deus separou a Davi, Deus olhou em Davi
Davi e viu um coração segundo o coração dele. Sabe o que Deus está procurando em você hoje? Um coração segundo o coração dele, um coração de adorador, um coração que o adore em espírito e verdade. Aí eu vou fazer a perguntinha: existe aqui alguém que é um adorador, uma adoradora, e Deus pode encontrar em você um coração segundo o coração dele? Dá um glória a Deus bem gostoso, é o que eu quero ouvir. Canta labadai. É o que Deus procura em nós. Aleluia. Derramar o óleo sobre o menino. Todo mundo viu Davi sendo exaltado na presença dos outros. Lembra do sabor de mel? Todo mundo viu Davi sendo ungido na presença dos anciãos da cidade, na presença do pai, da mãe e dos irmãos. Todos que o rejeitaram tiveram que ver que Deus é Deus e Deus o tinha escolhido. Estou finalizando. Quando o óleo foi derramando sobre Davi, a Bíblia diz, no versículo 13, por favor, Glauber, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre Davi. E é interessante que no versículo 14 diz, porque naquela época era assim, o Espírito estava sobre Saul, mostrando a rejeição de Deus. O Espírito saiu de cima de Saul, deixou de habitar em Saul, e o Espírito Santo foi. No versículo 13, volta, por favor. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, daqueles dias em diante. Presta atenção porque eu vou encerrar. Daquele dia, Davi não assumiu o trono, mas Davi passou a ser cheio do Espírito Santo. A vida de Davi, escuta isso, virou de cabeça para baixo. Escolhida, lutas, humilhações. Ele foi levar comida para os irmãos quando estava batalhando contra Golias. E o irmão dele olhou para ele e falou: o que você quer? Eu conheço o seu coração. Você veio aqui para ver a luta e se alegrar. Eu conheço o seu coração, é maldoso. Quando ele venceu Golias, as mulheres começaram a falar o nome dele. Ele passou a ser perseguido várias vezes. Saul tentou matá-lo. Ele teve que fugir para longe do pai. Ele teve que fugir para longe da mãe. Ele teve que fugir para longe da esposa. Ele teve que esconder numa caverna com medo de ser morto. A vida teve que fingir de louco para não ser morto em Gate. Vieram lutas. Ele teve que ir para o deserto. Perseguições tremendas contra Davi, mas Davi não desistiu, porque ele era um escolhido e o Espírito Santo estava sobre ele.